Assembleia de Deus. Harmonia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor Jesus nos concede de estarmos juntos, reunidos para lhe prestar um culto de louvor e adoração. Quero convidar toda a igreja a se colocar de pé para fazermos uma leitura. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 2. Nós iremos ler alguns versículos, a partir do verso de número 39. Lucas, capítulo de número 2, a partir do verso de número 39. Quem achou diz amém. Vamos então ler. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito em tudo, e sua mãe guardava no seu coração todas as coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Deus tem nos dado a oportunidade de todas as quartas-feiras estarmos aqui reunidos para ouvir a sua palavra e sermos orientados acerca de como se conduzir na fé. E isso é um privilégio, porque muitas pessoas, em muitos países, desejam ter pelo menos um exemplar bíblico em suas mãos, mas por causa de tantas barreiras, são impedidos. E nós temos acesso todos os dias a esta palavra. Queridos, nós fizemos uma leitura no capítulo de número 2, a começar do verso 39, e essa leitura acredito que é muito familiar e conhecida por todos nós. Segundo a Bíblia, todos os anos, Maria e José se dirigiam a Jerusalém, a fim de participarem da festa da Páscoa, que era uma comemoração em consequência da libertação do povo hebreu do jugo de Faraó. Depois de terem cumprido com tudo segundo a lei do Senhor,
eles voltaram para a Galileia, para a cidade de Nazaré. Nesta época, Jesus, ele era apenas um garoto de 12 anos de idade, que ia crescendo e se fortalecendo, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E quando os seus pais, em dado momento, se deram conta, Jesus já não estava mais entre eles. É interessante que o texto diz que quando eles regressaram, depois de terem terminados aqueles dias, eles não o souberam que Jesus não estava em sua companhia. Parece que eles não tiveram a percepção, parece que eles não perceberam que Jesus não estava com eles. E nós corremos também esse risco de perdermos a percepção, de perdermos a sensibilidade. Quando nós perdemos a percepção e a sensibilidade, nós corremos um grande perigo de perdermos a presença de Deus em nossas vidas. Perder a percepção no sentido espiritual é ter a mente cauterizada. O apóstolo Paulo, ele vai advertir ao jovem Timóteo acerca da mente cauterizada que muitos vivem. A mente cauterizada é quando você não tem a percepção e a sensibilidade de ouvir e de entender a correção de Deus, a advertência de Deus. É como uma pessoa que leva um tiro, mas está com um colete à provas de bala. O tiro atinge apenas o colete, mas não ultrapassa, atingindo a sua carne. Assim também é aquele que perdeu a percepção espiritual. Ele já não tem sensibilidade. Deus corrige, Deus adverte, mas a prática do pecado é tão constante que ele já perdeu o senso comum. Ele já não tem mais sensibilidade para ser corrigido e orientado por Deus. É aquele tipo de pessoa que peca, erra, transgride, e aí a sua mente vai sendo cauterizada a ponto de ele não conseguir mais ouvir a Deus, a sua palavra e a mais ninguém. Mas que possamos estarmos em alerta, porque Deus, em todo o tempo, Ele vem a nos orientar acerca do caminho em que nós estamos trilhando. Às vezes, nos distraímos por causa de alguma coisa, e se a nossa mente não estiver sensível à voz de Deus, nós corremos o risco de caminhar e perder a presença de Deus em nossa vida. Então, Maria e José, eles não souberam, eles não perceberam que Jesus não estava entre eles. O fato de apenas pensarem que Jesus estava vindo pelo caminho, deu a eles uma falsa sensação de certeza. Maria e José foram enganados pela falta de convicção. O texto diz que eles, pensando, porém, eles estavam deduzindo, eles não tinham certeza. E quando se trata de ter a presença de Deus em nossa vida, nós não podemos deduzir, nós não podemos achar, nós não podemos pensar. É preciso ter convicção, é preciso ter certeza, até porque Jesus, ele não é um objeto que pode ser esquecido, ele não é algo que pode ser substituído, ele é a essência de Deus, ele é o próprio Deus, ele é a manifestação do amor de Deus, ele é a chave e ao mesmo tempo a porta que nos dá acesso
ao reino de Deus. Portanto, é importante caminhar tendo a certeza que Jesus está lado a lado de cada um de nós. Existem pelo menos 3 tipos de pessoas. Existe aquela que tem certeza que Jesus está com ele e de fato está. Existe aquela que apenas acha, mas não tem certeza. E existe aquela que nem acha e nem tem certeza, porque sabe que Jesus já não está com ela. Eu acredito que o mais perigoso, o pior das pessoas, é aquela que apenas acha, mas não tem certeza, porque ela vive como se tudo estivesse maravilhosamente bem. Mas isto é um grande perigo. Quando vivemos dessa forma, corremos um grande risco, porque nós podemos ser incluídos na lista daqueles que um dia ouvirão da boca de Jesus: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Então, é preciso ter certeza, é preciso ter convicção, até porque quem vai determinar a presença de Deus em nossas vidas é a forma como nós estamos andando com Ele aqui na terra. Se eu fizesse uma pergunta retórica a cada um de vocês, certamente vocês tinham uma resposta pronta, ou talvez alguém não tinha ou não tivesse uma resposta pronta. Se eu perguntasse: você tem certeza da sua salvação? Certamente você iria refletir, você iria se autoanalisar. Pergunta: então, quando caminhamos em direção aos céus, não podemos caminhar com dúvida, não podemos caminhar com incerteza. Devemos, de todas as formas, viver de forma definida. Deus não aceita meio termo. Deus não aceita mesclagem, não. Deus deseja que cada um de nós sejamos definidos em sua presença. Uma certa igreja, lá no livro do Apocalipse, ela foi confrontada por Deus, porque nem era quente e nem era fria, era morna, vivia uma vida dúbia, vivia uma vida dupla, e Deus condena, Deus confronta, porque Deus deseja que cada um de nós vivamos uma vida definida em sua presença. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que eu não posso deduzir, é que eu não posso achar: eu acho que Ele está comigo, eu acho que Ele está caminhando do meu lado. Não, eu preciso ter convicção, eu preciso ter certeza, eu preciso ter solidez nas minhas convicções. Jesus não pode jamais estar em um mundo, em um campo de dúvidas em nosso coração. Existe um homem na Bíblia, um personagem bíblico muito importante, por nome de Sansão. Todos aqui conhecem este personagem, um nazireu que foi escolhido por Deus com um propósito específico. Ele foi um juiz em Israel, mas ele cometeu um grande erro, ele cometeu um grave erro na sua vida. Em Juízes capítulo 16 e versículo 20, quando Sansão, depois de ter revelado o segredo para Dalila, olha o que diz o verso 20: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei como das outras vezes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Olha que grave a condição em que Sansão ele estava. Depois de ter contado o segredo, ele se autoconfia. E Dalila, então, de forma covarde e maliciosa, prepara uma emboscada
conta para os filisteus o segredo de Sansão, e agora os filisteus, armados e equipados, se dirigem até o local onde Sansão se encontrava. E Dalila então lhe desperta, porque na ocasião Sansão estava dormindo. Mas o texto diz que ele disse: sairei como das outras vezes e me livrarei. Sansão, ele foi enganado pela falsa sensação de certeza, porque ele não sabia que o Espírito do Senhor já não estava sobre ele, porque tudo o que ele fazia influenciado pelo Espírito de Deus, e ele pensava que o Espírito Santo ainda estava sobre ele, mas na verdade o Espírito de Deus já havia se ausentado da sua vida. Então ele foi enganado pela falsa sensação de certeza. Sansão, ele também se confiava nas experiências vividas no passado. O próprio texto diz: sairei como das outras vezes e me livrarei. É preciso que tenhamos uma comunhão constante com Deus. As experiências que vivemos no passado com Ele não podem servir de amparo para a nossa vida no presente. Se as experiências que vivemos no passado foi boa e trouxeram amadurecimento e fortalecimento à nossa fé, amém. Mas é preciso entender que enquanto nós não chegarmos nos céus, existe uma luta diária e todos os dias devemos estreitar o nosso relacionamento com Deus. Todos os dias é preciso que Deus tenha morada em nosso coração. Sansão, ele se autoconfiou. Ele achava que as experiências que ele viveu no passado era suficiente para que ele pudesse vencer os seus inimigos, mas é preciso constância, é preciso permanência. Se ontem você orava, você precisa hoje orar mais. Se ontem você jejuava, você precisa hoje jejuar mais. Se ontem você tinha comunhão com Deus, hoje você tem que ter mais comunhão com Ele, porque enquanto não chegarmos nos céus, a luta é travada, a luta é constante, mas o Espírito de Deus está pronto para nos auxiliar e nos preparar para vencermos os ataques do maligno. Então Sansão, ele se autoconfiou. Ele achava que o Espírito de Deus ainda estava sobre ele. Esse é o perigo de pensar, de deduzir, de achar. E aí, quando ele foi capturado, olha o que os inimigos fizeram com ele. Lhe dominaram, arrancaram seus olhos, lhe fizeram descer a cidade de Gaza, lhe prenderam com cordas de bronze, lhe colocaram no cárcere e lhe fizeram girar o moinho. Sabe o que eu aprendo aqui? É que não importa o quão bom você seja, se você estiver sozinho, você não consegue ir muito longe. A presença de Deus é quem faz a diferença em nossa vida. No Salmo 124, o salmista, ele disse: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. Se não for o Senhor quem esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Portanto, a presença de Deus é fundamental na nossa vida. Não importa quão seja o desafio, se Deus estiver conosco, a vitória é garantida. O placar já está decidido, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Então precisamos dele todo dia, o dia todo, porque sem ele nada poderemos fazer.
Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, o apóstolo Paulo, ele fala acerca das suas convicções pessoais em relação à fé que ele professava. E ele diz assim: por cuja causa padeço, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo estava no final do seu ministério, já havia passado por muitas dificuldades, mas a sua fé ainda estava inabalável, e ele continuava crendo e tendo convicção de quem havia crido, e de que Deus era poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. Como está a tua convicção? Como está a tua fé? Como está o teu contato com Deus? Será que a tua fé está comprometida? Será que a tua fé está meio que debilitada e você está sendo influenciado a desistir, a murmurar, a olhar para trás? Mas que possamos ser alimentados pela palavra e termos a nossa fé inabalável, certo de que o Deus que guardou a nossa vida até aqui é poderoso para continuar nos guardando até o dia do arrebatamento da igreja. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 16 e 17, Paulo também fala acerca da convicção da presença de Jesus em sua vida. Olha o que diz o verso 16 e 17 do capítulo 4 da segunda carta a Timóteo. Paulo diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação do Evangelho. Paulo estava sendo julgado por causa do Evangelho. Ninguém havia lhe assistido, ninguém havia participado daquele julgamento, ninguém havia ido lhe dar uma moral, mas ele conscientemente sentia a presença de Jesus ali naquele momento difícil, e ele com muita convicção, ele disse: olha, todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu e fortaleceu a minha fé, para que por meio da minha vida fosse cumprida a minha missão de pregar o Evangelho. Você pode se sentir abandonado, descartado, esquecido pelos homens, mas Deus nunca vai te abandonar. A presença de Jesus vai ser constante na tua vida e no teu caminhar. Portanto, continua prosseguindo e avançando, certo de que Deus está contigo e nunca vai te deixar só na beira do caminho. Então é preciso nós termos convicção, certeza. Olha o que diz Hebreus, capítulo 10 e versos 22 e 23. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então precisamos chegar a Deus com o coração inteiro. Precisamos chegar a Deus na certeza de muita fé, certos de que aquilo que Ele prometeu, Ele será fiel para cumprir, porque estamos respaldados pela sua fidelidade. A fidelidade de Deus nos ampara, nos sustenta, e precisamos continuar crendo, confiando, independente das situações. Um homem por nome de João Batista, um homem que foi muito relevante, inclusive, ele foi citado por Jesus como sendo o maior dos homens nascido de mulher. Um dia João estava no Jordão, batizando o povo para arrependimento.
E de repente ele vê Jesus se aproximando. E por divina revelação, ele reconhece que Jesus era o Filho de Deus. E ele faz uma declamação. E ele reproduz uma mensagem dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, ele reconhece que Jesus era o Filho de Deus. Mas quando João estava no término do seu ministério, quando João estava preso por ordem do governador, ele chamou os seus discípulos e disse a eles: olha, eu quero pedir a vocês uma coisa. Eu quero que vocês se dirijam até Jesus e pergunte a ele se ele de fato é o Cristo, ou se vem um outro além dele, depois dele. E os discípulos de João foram até Jesus e fizeram esta pergunta. Mas o interessante é que o mesmo João, que diante do Jordão tinha convicção que Jesus era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, agora estava com a sua fé abalada. Agora já não tinha mais certeza e convicção que de fato Jesus era o Cordeiro, porque João estava em uma condição difícil. João estava em uma condição caótica. Às vezes estamos bem, e quando tudo está bem, a nossa fé está elevada. Quando tudo está bem, temos um conselho positivo para dar a alguém. Cantamos, oramos, pregamos. Mas quando as provas, as lutas cruzam o nosso caminho, é nesse momento que a nossa fé deve permanecer viva. É nesse momento que a nossa convicção deve continuar acesa. Eu não sei se você está diante do Jordão, ou se você está preso diante de uma situação de sentença, mas eu sei de uma coisa: você precisa continuar crendo que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo e o teu fiel amigo que não te abandonará. Então, nós estamos sujeitos a ter a nossa fé comprometida quando vêm as dificuldades e as provações. Mas é preciso permanecer firme e acreditar no que está escrito aqui. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Os discípulos lá no caminho de Emaús, depois que Jesus havia morrido, eles iam interrogando um ao outro, fazendo perguntas acerca do Messias. A fé deles estava comprometida, porque eles estavam tristes, confusos e incrédulos. Mas aí Jesus se aproxima, tem um diálogo com eles, e daqui a pouco Jesus se revela como o Filho de Deus, e aquela fé que estava comprometida e abatida foi reacendida pelo poder da presença de Jesus. É a presença de Jesus que vai manter a nossa fé viva e inabalável. Se porventura você está sentindo que Jesus está distante e ausente, você tem a oportunidade de nessa noite reencontrá-lo e ter de volta a sua comunhão restaurada com Ele. Então a primeira coisa que eu observo aqui no texto é que José e Maria perderam Jesus, porque eles pensaram que Jesus estava caminhando com eles. Então que possamos ter convicção e não apenas deduzir, porque a dedução pode te trair. Ela pode provocar uma sensação falsa de segurança, mas é preciso ter certeza e convicção. E quando alguém lhe perguntar: Jesus está com você? Aí você vai abrir a boca e vai dizer: está comigo, porque eu sinto a presença dele e estou em comunhão com a sua palavra. A segunda palavra que eu gostaria de destacar é a palavra pararam. A caminhada de Jerusalém para Nazaré era muito longa, era cerca de 150 quilômetros. 150 quilômetros a gente faz em 2 horas de carro, mas a pé durava dias.
e eles necessariamente teriam que parar para fazer uma refeição, para tomar uma água, para descansar um pouco. Então, quando eles pararam, é que eles se deram conta que Jesus não estava entre eles. E o termo aqui parar, ele não está explicitamente no texto, porém, ele pode ser notado nas entrelinhas. E este termo está relacionado à reflexão. Às vezes a nossa vida está tão agitada, a correria é tão grande, que as coisas importantes acabam passando despercebidas. Mas é preciso refletir, parar e repensar, porque a reflexão, ela nos ajuda a corrigir erros, ela abre os nossos olhos para enxergarmos o que é importante. A reflexão é um atributo de quem se comporta com prudência, porque ela nos leva a pensar sobre o que estamos fazendo e em que estamos nos tornando. Então, que possamos fazer uma reflexão, uma análise, que possamos parar um pouco e refletir sobre como estamos nos conduzindo diante de Deus. Nós temos um exemplo clássico, o filho pródigo. O filho pródigo, ele só se deu conta do que perdeu quando ele parou para refletir. E o versículo 17 e 18 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas diz assim: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O filho pródigo, enquanto tinha tudo à sua disposição, enquanto a sua vida estava agitada e na correria, ele não se deu conta dos valores que ele havia perdido. Mas quando ele perde tudo e para refletir sobre o seu estado, ele reconhece que o que ele tinha era muito mais valioso. E agora ele retorna à casa do pai em busca de perdão. A igreja de Éfeso também, lá no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5, olha o que Jesus disse para aquela igreja: tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. 3 coisas Jesus ele estabeleceu como regra para a igreja de Éfeso. Primeiro, lembra-te. Segundo, arrepende-te. E terceiro, pratica as primeiras obras. É preciso nos lembrarmos, é preciso nos arrependermos, e é preciso voltarmos a praticar as primeiras obras. O proverbista Salomão, no capítulo 12, e o verso 1, ele disse: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. É preciso lembrar, é preciso refletir, é preciso parar um pouco, é preciso analisar sobre a vida que estamos vivendo, porque se não pararmos, corremos o risco de caminharmos sem a presença de Jesus. Cumprimos apenas tabela, estamos aqui apenas como objeto de enfeite. Corremos o risco de vir ao culto apenas como um funcionário que vai cumprir expediente, mas que a nossa vida seja movida por uma fé inabalável, por um amor constante, que nós possamos de fato ser movidos por algo que tem sentido, por algo que tem razão, e não meramente por uma questão monótona, rotineira. Eu vou para o culto porque hoje é dia de culto. Eu vou participar daquele grupo porque o meu nome está lá inserido na lista dos componentes. Eu vou para o ensaio porque eu faço parte e eu não posso faltar, e se eu faltar, vai pegar mal. Não, que as nossas atitudes e ações sejam regradas por uma razão.
por um sentimento de amor e devoção a Deus acima de tudo. Então, quando eles pararam, eles se deram conta, e eles tiveram que caminhar um dia inteiro. E quando eles pararam, eles refletiram e perceberam que Jesus não estava mais entre eles. Se for preciso parar um pouco, pare. Se for preciso refletir um pouco, reflita. Mas não continue caminhando na incerteza. Continue caminhando na fé. Porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Uma terceira palavra que eu gostaria de destacar é que eles voltaram. Eu não sei quantos quilômetros eles caminharam, mas eu sei que eles estavam cansados e eles voltaram. Eles tiveram que regressar. Eles tiveram que retornar o caminho, porque eles não haviam esquecido um objeto que poderia ser substituído, que poderia ser comprado. Não! Eles esqueceram o seu filho. Eles esqueceram algo que era insubstituível. E eles deveriam retornar. Eles deveriam regressar o caminho. O caminho seria cansativo. O caminho de volta seria exaustivo, penoso. Porém, nenhum sacrifício é grande demais quando o assunto é encontrar Jesus. Tudo o que fazemos para Ele não é nada comparado ao que Ele já fez por nós. Quando eles voltaram, eles reduziram a distância. Quando eles voltaram, eles refizeram o caminho. E muitas vezes é preciso voltar, é preciso regressar e fazer de novo. Em Jeremias capítulo 3 e verso 12 está escrito: vai, pois, e apregoa estas palavras para a banda do norte, e dize: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Deus estava chamando o povo de Israel à responsabilidade. E Deus estava pedindo para que eles retornassem, para que eles voltassem ao seu caminho, porque a sua benignidade e misericórdia ainda estavam conservadas para lhes abençoar. Portanto, é uma mensagem de reflexão para mim, para você e para todos nós. A gente não pode estabelecer condições para encontrar Jesus, até porque não é da nossa forma, não é do nosso jeito. Nós não devemos exigir de Deus que Ele atenda aos nossos caprichos. É preciso se submeter a Ele e fazer o que for preciso, porque a sua presença é inegociável e é insubstituível. Se você estiver de esquecer alguma coisa, esqueça o seu passado e viva uma nova vida com Cristo. Um homem na Bíblia que perdeu a presença de Deus foi Adão. Todos os dias Deus se revelava no jardim. Havia uma comunhão profunda entre Adão e Deus. Mas pelo fato de Adão ter pecado contra Deus, a santidade de Deus lhe obriga a se ausentar de Adão. É interessante que Deus ele deu tudo para Adão. Deus deu um corpo, Deus deu o paraíso, Deus deu uma adjuntora, Deus ele deu as árvores, os campos, os animais, Deus deu a ele a sua presença, Deus deu a ele o fôlego de vida, e a única coisa que Deus exigiu dele foi que ele não comesse do fruto, da árvore, do conhecimento do bem e do mal, porque caso ele comesse, certamente ele seria punido com a morte.
e ele vai e desobedece a Deus, e como consequência disso, ele perde a sua presença. Então a desobediência do homem faz com que percamos a presença de Deus em nossa vida. Mas uma outra palavra que eu gostaria de destacar no texto, que contribuíram para que Maria e José pudessem reencontrar o seu filho Jesus, é que eles, além de voltar, eles buscaram, eles procuraram Jesus. Jeremias capítulo 29, verso 12 e 13, está escrito: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando buscamos a presença dEle com inteira certeza, Deus se revela e se manifesta para nós. Em Mateus capítulo 7, versos 7 e 8, Jesus também disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. Então, quando você busca a presença de Deus, Deus está pronto para ser encontrado por você. A busca deve ser intensa. Isaías capítulo 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A busca deve ser constante. Em 2 Crônicas capítulo 7, verso 14, está escrito: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. O tempo todo, Deus se mostra disponível. É preciso que haja disposição de cada um de nós. É preciso que o busquemos. É preciso que de forma constante, intensa e sincera, cheguemos a Deus. Então Maria e José tiveram que buscar, tiveram que voltar todo aquele percurso e procurar o seu filho Jesus. Talvez você, em algum momento da sua vida, perdeu Jesus durante o caminho. Mas a boa notícia é que Ele está pronto para ser encontrado por você. Se Jesus estivesse de mãos dadas com Maria e José, certamente Ele não teria se perdido. É uma sensação horrível perder, principalmente um filho. Eu me lembro que a minha filha tinha 3 anos de idade e eu fui no shopping pagar umas contas e o tempo todo eu estava segurando as mãos dela, e quando eu terminei de fazer o que estava para fazer, eu fui pagar o estacionamento. Só deu tempo de eu tirar a carteira do bolso e entregar o bilhete para a atendente. E quando ela bipa aquele bilhete e me entrega, eu olhei para o lado e não vi mais a minha filha. Isso foi mais ou menos 20 segundos. E eu fiquei desesperado. O shopping lotado. Eu olhei para o lado, olhei para o outro e não a encontrei. E eu corri pelos corredores ali, de repente eu vi longe ela correndo. E eu fui atrás e coloquei em meus braços e me sosseguei. E aí eu pude refletir quão difícil foi para Maria e José a sensação de ter perdido o seu filho durante 3 dias. Mas se eles estivessem de mãos dadas com Jesus, eles não teriam perdido o seu filho. Eu também me descuidei e por um momento tirei as mãos dela e acabei perdendo. E aí eu posso refletir sobre isso
E eu posso dizer com toda certeza, enquanto nós estivermos com as nossas mãos seguradas na de Jesus, Ele não vai nos abandonar. Até porque não é Deus quem tira a mão para nos abandonar. É muitas vezes eu e você quem soltamos a mão de Jesus e queremos percorrer a nossa própria vida. Mas que possamos estar de mãos dadas com Ele, porque eu te garanto pela palavra que enquanto você estiver de mãos dadas com Jesus, Jesus vai estar contigo todos os dias da tua vida. E eles procuraram, eles tiveram que retornar o caminho. O problema aqui não era de ordem física, no sentido de saúde. O problema aqui não era de ordem financeira. O problema aqui era de ordem familiar. O menino havia sumido. E agora? Talvez Maria pudesse ter dito assim. Ela não disse. O pai é você, irresponsável. Você é que deveria estar com ele. Ele só tem 12 anos de idade. José talvez poderia ter dito, mas a mãe é você. Que mãe desnaturada e irresponsável. Mas eles não disseram isso um para o outro. O texto diz que quando eles encontraram Jesus, olha o que diz o verso 48. E quando o viram, maravilharam-se e disseram-lhe, e disse-lhe sua mãe, filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Houve ali uma união, unidade. Eles entraram em concordância e juntos foram resolver o problema. Ninguém soltou farpas, um para com o outro. O problema estava ali e deveria ser resolvido. E agora? Se eles estivessem perdendo tempo, ou se tivessem perdido tempo, brigando entre si, jogando a responsabilidade um para o outro, certamente eles teriam mais dificuldade para encontrar a Jesus. Mas eles estavam com o mesmo sentimento, eles estavam preocupados da mesma forma e eles uniram fé, força e amor e se dirigiram até Jerusalém, na certeza que eles encontrariam o seu filho que havia se perdido. E agora, quando eles encontraram Jesus no templo, eles se maravilharam, abraçaram Jesus, o beijaram, eu acredito, e voltaram para casa. Aí eu pergunto, será que eles voltaram para casa, um ali, o outro aqui, e o outro mais na frente? Claro que não. Eu acho que eles seguraram forte nas mãos de Jesus, porque eu acredito que durante aqueles 3 dias, eles não dormiram bem, eles não comeram bem, eles estavam ansiosos, aflitos, perturbados, mas a sensação de ter reencontrado Jesus lhes deu a experiência de que eles não poderiam de forma alguma se descuidar mais uma vez. Então que Deus ele nos ajude e que possamos ter certeza e convicção que Jesus está conosco, que possamos sim parar um pouco para refletir como estamos se conduzindo, que possamos voltar e refazer o caminho se for necessário, e que possamos procurar a Deus em todo o tempo, porque Ele sempre vai estar disposto a ser encontrado por cada um de nós. Se porventura Jesus está distante, e a culpa não é dele, a culpa talvez é minha e é sua, mas é tempo de voltar, é tempo de refazer o caminho, é tempo de se colocar diante de Deus e pedir misericórdia, porque o tempo todo Deus está querendo que cada um de nós tenhamos comunhão com Ele, que possamos estreitar o nosso relacionamento com Ele e nunca cair no erro de caminhar sem a sua presença. Então que Deus abençoe, que Deus permaneça nos ajudando